Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be mine? Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem Casar. Quem quer saber tudo sobre casamento, se liga aqui. Confira agora o que vai rolar no programa de hoje. Falar de dinheiro não é nada romântico, mas é necessário. O Bem Casar vai te ensinar a fazer conta e manter a economia doméstica em dia. O número de casamentos bateu recorde no Espírito Santo em 2014. Polêmica! É verdade que os matrimônios de antigamente duravam e duram mais do que os de hoje? Será? O Bem Casar responde para você. Seu casamento caiu na rotina? Está precisando dar uma pimentada? Saiba como no programa de hoje. Estas e outras informações agora no Bem Casar. Dinheiro é um assunto que quase sempre os noivos não gostam de discutir. Mas venhamos e convenhamos, é um mal necessário. O Bem Casar te ensina agora a manter em ordem a economia doméstica. Já são 5 anos de casados e mesmo não sendo nada romântico, Leonardo e Bruna falam sobre o assunto abertamente. Aqui em casa, a maioria das vezes, quem eu faço o planejamento, eu anoto tudo, sempre peço as coisas assim, você gastou, passou o cartão, passou alguma coisa, gastou, anota, cadê a planilha, anota no caderninho, vai anotando tudo para ter um controle, mesmo que você gastou, só para ter um controle, no final do mês para as contas baterem, fazer uma planilha, anotar tudinho, se não anotar nada, quando é a mesma coisa, fazer uma lista de supermercado, quando você for no supermercado você anota tudo que você tem que comprar, é a mesma coisa que fazer em casa, anotar tudinho. O casal se preocupa com isso desde o início. A cumplicidade financeira surgiu antes do casamento. Desde quando a gente decidiu se casar, a gente foi planejando tudo junto. E a gente decidiu juntar as nossas forças, né? O meu trabalho, o trabalho dele, para a gente ter uma vida num padrão parecido com o que a gente tinha na casa dos nossos pais. E aí, para a gente ter isso, a gente teve que juntar o que a gente tinha de salário, o meu e o dele. O dinheiro aqui em casa é nosso. O dinheiro não é dele, não é meu. Lógico que a gente tem assim, eu tenho a minha conta separada da conta dele, mas não existe isso, você paga a energia, eu pago o condomínio, você paga a prestação do apartamento e eu pago a prestação do carro, não tem isso. O Bem Casar procurou um economista para orientar os noivos nesse dilema. Segundo os ensinamentos do professor Mário Vasconcelos, Léo e Bruna estão fazendo tudo direitinho. Fazer um orçamento, ou seja, relacionado uma planilha, né? Aquelas despesas que vão ocorrer todos os meses. Ou a prestação da casa própria, o aluguel, o condomínio, luz, gás, aquela relação grande de despesas do dia a dia, né? Que ocorrem todos os meses. E, obviamente, estabelecer, sem ser uma coisa muito rígida, né? A responsabilidade de cada um naquelas contas. Por exemplo, o marido fica com a prestação da casa própria, que normalmente é maior, a esposa já fica com a questão da luz, do telefone, o marido com a alimentação, ou seja, que possa haver essa divisão de tarefas financeiras para o casal. Para que a economia doméstica seja saudável, o casal tem de ser transparente. Então é muito importante, nesse momento, a noiva saber quanto é que o futuro marido ganha, não é? Se ele eventualmente tem alguma gratificação, a mesma coisa o noivo saber quanto a futura esposa dele ganha, não é? Então é importante, ou seja, o que eu quero dizer com isso, tem que haver uma total transparência nas finanças do futuro casal. E se for possível, é interessante o casal poupar. Sempre separar um percentual, isso vai depender obviamente da renda do casal, um percentual para guardar, para fazer uma reserva, para fazer um investimento, seja numa caderneta de poupança, seja em outro tipo de investimento qualquer, muito de acordo com o perfil
né, do casal. Isso eu acho que é importante, é sempre ter uma reserva para alguma eventualidade, alguma coisa que vá precisar, você não precisar recorrer a empréstimos bancários, nem pedir ajudas a parentes. E para não começar uma vida no vermelho, Olha, a gente faz mesmo dando um passo de cada vez, sem fazer nada, dar um passo maior do que a nossa perna. Se a gente pode, a gente faz, se a gente não pode, a gente não faz. O capixaba está casando mais, é isso mesmo. Dados divulgados recentemente mostram que o número de casamentos aqui no estado foi o maior dos últimos 6 anos. este sábado, dia 11 de abril, é uma data especial para Renata e Rafael. Os dois comemoram bodas de papel. 1 ano de casamento, momento que foi idealizado e planejado 7 anos antes. A gente já planejava, mas não queria ter aquela pressa. Então a gente foi aos pouquinhos, aí assim, com uns 2 anos a gente ficou noivo e a gente já começou a providenciar tudo. 2014 não foi escolhido à toa. A gente namorou 5 anos, ficamos noivo 2. E assim, foram dos 23 aproximadamente aos 30 anos, nós decidimos que seria uma data ideal para a gente ter um planejamento financeiro, de estar adquirindo nossos bens, de estar fazendo a nossa festa do jeito que a gente gostaria, e por isso foi essa data de 2014. Os cartórios capixabas registraram mais de 27 mil uniões formais em 2014. Foi o maior número de casamentos registrados nos últimos 6 anos, um recorde. Na região metropolitana, os municípios com mais casamentos foram Vila Velha, Serra, Cariacica e depois a capital, Vitória. Esse número ele é relativo a todos os cartórios do estado. Esse crescimento ele vem sendo gradativo desde o ano de 2011, quando começamos as nossas estatísticas. De 2011 até 2014, tivemos um crescimento de mais ou menos 16% no número de casamentos realizados no estado. E isso proporcionou um aumento de mais ou menos 3.850 casamentos daquela época até hoje. Para o advogado e assessor da presidência do Sinoreg, o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo, o aumento dos casamentos no estado representa a constituição e o fortalecimento da família. O aumento dos casamentos, ele necessariamente implica numa maior quantidade de famílias em formação. A instituição família, ela é primordial no desenvolvimento de uma sociedade, né? Uma sociedade com famílias fortes, com famílias com princípios, é uma sociedade melhor. Então nós acreditamos que a formalização dos casamentos, a formalização das uniões, essa instituição entre homem e mulher ou entre pessoas do mesmo sexo, como hoje é permitido, isso fortalece a sociedade como um todo, fortalece os princípios sociais. Bruno explica também que a qualidade nos serviços dos cartórios está atrelada a esse recorde. Nós acreditamos piamente que o melhoramento do serviço, a modernização dos serviços dos cartórios tem ligação direta com o aumento dos casamentos. Por quê? Porque a sociedade hoje tem acesso à instituição cartório. O cartório está muito próximo da sociedade. O cartório está em todos os municípios, o cartório de registro civil, que é onde se faz o casamento, está em todos os distritos. Os cartórios são informatizados, são interligados, há uma forte tendência de unificação de procedimentos em todos os cartórios. Do casamento celebrado no ano da Copa, Renata só tem elogios. Foi maravilhoso, inesquecível. Eu recomendo para todo mundo, inclusive agora eu estou na área de casamento, porque é fantástico, é um sonho que você realiza e é muito bacana, eu recomendo. É triste, mas é a realidade. Os casamentos estão durando cada vez menos aqui no Brasil. A maioria dos casais se divorcia antes mesmo de completar 15 anos de união. Por que será que os matrimônios de antigamente eram mais duradouros? Ana Angélica e Tiago são casados há apenas 2 meses. O casal é só empolgação. A primeira coisa, casar é bom, né? Ao contrário do que muitos dizem aí. A nossa vida de casado é muito legal, é muito bacana você descobrir o novo a cada dia que passa. Né? E essa cumplicidade entre os dois se torna assim, uma coisa bem agradável, né? De você estar levando o dia a dia, numa boa, e apesar das diferenças, você consegue achar um norte para poder conciliar, né?
a rotina, os horários, e é muito bom. Se não fosse ele, realmente eu não conseguiria estar estudando, estar conseguindo terminar realmente esse sonho que eu tinha mesmo. E se não fosse ele, realmente isso não seria possível. Só que, infelizmente, num determinado curso do relacionamento, a empolgação e a cumplicidade de início diminuem consideravelmente. O relacionamento entra em crise e, em muitos casos, o divórcio se torna a saída. Segundo o IBGE, a maioria dos casamentos termina antes dos 20 anos. Para esta psicóloga, o modelo de casamento que conhecíamos antes não existe mais. Aconteceu uma verdadeira mudança, né, no que se pode dizer respeito da família. Antigamente, o projeto feminino era um projeto para o casamento. A mulher era criada para o casamento. Então havia todo um compromisso, um comprometimento, não havia, né, uma carreira profissional. O objetivo era esse, o casamento era considerado indissolúvel. Hoje, né, as mulheres, com toda a revolução do feminismo, não é, o próprio advento do surgimento do divórcio, o desejo da mulher seguir uma carreira profissional, o casamento não é o único projeto de vida, é mais um enquanto possibilidade. Não é? Então, hoje não existe essa dedicação, esse desejo único. Não é? E as pessoas hoje não estão tão compromissadas, já que o casamento não é mais indissolúvel, o divórcio é aceito com o casamento. As pessoas já casam com aquela ideia assim, se não der certo, eu separo e pronto. Os casamentos longos e duradouros se tornaram cada vez mais raros. Mas os que resistem ao tempo e às adversidades da convivência se transformaram em ótimos exemplos. Dona Lídia e seu Mário, uma vida juntos, 54 anos de matrimônio, prova de que antes o casório era levado mais a sério. Bom, já vai completar 54 anos, em dezembro, né? Mas esses 53 anos que Deus já me deu, eu sou muito feliz mesmo. Meu marido é meu amigo, é tudo na minha vida, tá? Eu não tenho o que reclamar, eu só tenho prazer de dizer que eu sou casada e Deus me deu um grande marido, tá? E muitos filhos, 6 filhos que Deus me deu, meus filhos são tudo maravilhosos, eu tenho prazer em tudo que eu faço. Para ter o mesmo sucesso na vida conjugal como Dona Lídia, o segredo é manter o equilíbrio entre amor, família e o trabalho. O comprometimento é casar com o desejo, né, que funcione, que dê certo, realmente, né, dar uma importância à família e tentar conciliar o que não é fácil, né, uma carreira profissional com a função de ser mãe, a função de ser esposa. É necessário que tenha bastante cumplicidade, tolerância, paciência. Ana Angélica e Tiago sabem o que fazer e vão tentar colocar em prática. Na verdade, eu acho que essa parceria já vem bem antes, assim, não vem somente no casamento, né? Eu acho que o tempo de namoro ele já é um teste realmente para esse casamento que está por vir. Então, se aquele casal que pensa em casar não conversa, não dialoga, realmente não troca experiência, como é que esse casamento pode vir a dar certo, né? Então, já é um ingrediente, eu acho que básico, pelo menos com esse pouco tempo de experiência que eu tenho, acho que conversar acima de tudo resolve muita coisa. Acho que paciência, né, o respeito acima de tudo, né, tem que respeitar o ponto de vista do outro, se colocar sempre no lugar do outro e muito amor. Para os maridos, seu Mário tem um importante recado. Para os rapazes, a gente aconselha que eles entendam bem a pessoa que ele escolheu e pensar que escolher uma só, né? Não é escolher uma, depois querer escolher outra, né? Porque o casal é um só, é para sempre. Desde que casou, principalmente na igreja, no cartório, então a pessoa tem que se entender e formar a sua família adequada como Deus quer, né? Quem seguir o conselho do seu Mário poderá fazer da mulher o ser humano mais feliz do mundo. Eu casaria de novo hoje, mais 54 anos com ele. Porque ele para mim é tudo na minha vida. Eu não tenho arrependimento de nada, só tenho amor.
Não saia daí, eu vou para um breve intervalo, mas no próximo bloco tem dicas para os casais que caíram na rotina. E ainda as novidades do maior evento de noivas do Espírito Santo. Eu volto já. Sweet Valentine. Sweet Valentine. Um dos maiores eventos voltados para casamento aqui do Espírito Santo mudou de nome, mas promete continuar com a proposta de ser uma feira inovadora. O evento Noivas do Espírito Santo promete novidades para este ano. Um evento na Praia de Camburi, em Vitória, marcou o lançamento da nova marca de uma das maiores e mais importantes feiras do estado. A Feira Casar, no Espírito Santo, mudou de nome. Essa marca é bem a nossa cara mesmo, é isso que a gente estava tentando mostrar ao longo desses 10 anos que se passou com o nome Casar. Agora chegou a hora de mudar, inovar. Então eu achei que ficou bem bacana, com a cara da noiva mesmo, delicada. A cor foi pensando nisso, porque afinal nós estamos falando de casamento. E casamento é sonho, é inovação, né? Então foi isso que a gente quis mostrar através da marca Noivas do Espírito Santo. A expectativa da organização é de que a feira de 2015 seja ainda maior. E não é à toa. Porque o nosso estado cresce e profissionaliza muito nessa área. Mas também eu estou embasada de uma pesquisa do IBGE que falou que o nosso estado vai ter um recorde de casamentos em 2015 e 2016. Então a gente acredita que esse será o melhor ano para o mercado de eventos. A feira mudou de nome, mas a proposta continua sendo a mesma. É um evento mega importante. Eu acho que isso faz muita diferença e ajuda todas as noivas a realmente decidirem aqueles detalhes daquele momento mais importante, que é o casamento. Sem feiras como essa, principalmente a feira do Guia Casar, muitas noivas não teriam acesso às informações e a tudo que é possível, tudo que existe para melhorar o casamento no momento delas. Né? Durante o evento, também foi apresentado a proposta de uma novidade para as noivas. Um aplicativo para celular que vai facilitar a vida delas. Na palma da mão você vai ter assim, todo o conteúdo do guia, inclusive a parte comercial. Não é difícil a vida sexual dos pombinhos cair na rotina. Às vezes, o casal entra no piloto automático e a situação complica. Por isso, o Bem Casar convidou uma sexóloga para ajudar a apimentar a sua relação. Depois de casados, os pombinhos passam então para uma nova fase da rotina sexual no relacionamento. Como fazer para apimentar a relação nesse primeiro ano juntos, debaixo do mesmo teto? A gente vai saber agora com a educadora sexual Flaviane Brandenberg, que vai nos falar, né, Flaviane, como é que a mulher e o próprio homem podem fazer para estar apimentando essa relação? Julie, é algo assim muito importante os casais estarem em sintonia, não deixar de conversar, sempre construir uma ponte assim de intimidade, porque na fase do namoro tudo é mais simples, sabe? Tem algo mais escondido, então cada um na sua casa, eu passo para te buscar, então muitas coisas o parceiro ele não tem acesso, ele não vai, né, conhecer, e a partir do momento quando nós vamos morar juntos, a gente relaxa em algumas coisas, a gente perde um pouco da vergonha e às vezes é aquela questão da porta aberta, e às vezes é você fazer aqueles pequenos truques na frente do parceiro. Então as coisas podem começar também a se perder ou perder a graça também. E isso faz com que, às vezes, tanto o homem quanto a mulher também relaxa um pouco, às vezes, na parte do visual, às vezes deixa de brincar, de ter aquele joguinho de sedução. Isso é importante a gente manter no relacionamento, a questão do mistério, a gente agregar um pouquinho mais de tempo, às vezes o casal fazer um jantarzinho juntos, tá tomando um vinho, assistir um filme, pegar na mão, beijar na boca, dizer que ama. São coisas extremamente importantes para você manter o casal mais unido. Que hoje o que eu percebo às vezes da reclamação de muitas mulheres, inclusive, é que às vezes elas estão trabalhando demais, estão estudando demais, estão se cuidando de outras áreas e o relacionamento ele começa a se distanciar. Como é que a gente pode fazer para essa mulher que está nos assistindo agora, que tem um pouco de dificuldade em quebrar tabus, às vezes a questão religiosa pode acabar influenciando também na decisão dela de procurar algumas brincadeiras, né, alguns brinquedinhos para
trazer isso para a relação e tornar a coisa mais criativa? O primeiro passo é você ter a consciência do que te atrapalha sexualmente falando. Às vezes eu tenho vergonha de me expor, eu tenho vergonha de usar, de fazer algo diferente com o meu parceiro, eu não consigo chegar ao orgasmo, eu tenho, sabe, muitas dificuldades. Então o que você faz? Tem a consciência, procurar ajuda, porque hoje tem muitos profissionais que a gente pode buscar e a gente trabalhar até para desmistificar, e a outra parte a gente aprender, porque a gente aprende a se tocar, a gente aprende a se conhecer. O tempo da mulher é muito maior do que do homem. As preliminares são sim importantes para as mulheres. Então é algo que o casal ele precisa estar sim em sintonia para poder ter uma qualidade na vida sexual. Não necessariamente depois de casados, morando debaixo do mesmo teto, a vida sexual do casal tem que ficar diferente do que era na fase do namoro, né? Não, ele pode até diminuir um pouco a quantidade, mas ele tem que melhorar a qualidade. Porque, lógico, a gente está casado, então você tem ali sua casa para você se curtir, mas pelo menos uma vez por semana preparar um momento para o casal. Então nem que seja a velhinha, sabe? Uma massagem, uma brincadeira, um produto diferente. Às vezes a mulher ela precisa estar atenta à questão do remédio anticoncepcional, que isso rouba muito a questão do prazer da mulher. Então são coisas, né, que você tem que estar atento, até a questão da alimentação, atividade física. Então o casal ele precisa estar com essa sintonia, porque a resposta é melhor em todas as áreas, né? Principalmente a sexual. Vamos para mais um breve intervalo, mas não saia daí, porque no terceiro e último bloco tem a dica da cerimonialista com a Brunella Breder. Eu volto já. Eu, André, te aceito, Camille, como a minha parceira de vida. Te prometo que meus braços te abrigarão e meu coração te acolherá. Te prometo te amar nos dias fáceis e te amar ainda mais nos dias difíceis. Te prometo dar a mão quando discordarmos, para crescermos juntos. Te prometo te fazer rir e rir do seu sorriso. Te prometo estar ao seu lado a cada passo e construir com você um caminho de respeito, lealdade, compreensão e muito amor. Sob a presença divina e com todas as forças de minha alma, te cuidando e protegendo através de tudo que a vida nos trouxer. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Foi como amigos que Dé e Mili reconheceram no outro a paz que aquietava suas almas. Sabemos do bem que vocês fazem um para com o outro e o bem que vocês juntos fazem para nós que convivemos com vocês. E eu sei que a partir de amanhã tudo muda, mas nada muda, porque eu sei quem eu tenho do meu lado. Eu sei que eu tenho do meu lado o maior companheiro que eu podia ter. Chegou a hora da dica da cerimonialista com a Brunella Breder. O que será que ela trouxe pra gente hoje? Olá, Lorena! A nossa dica de hoje é sobre algo muito tentador. Vamos falar sobre os doces no casamento. Ao contratar uma doceira, os noivos devem avaliar, primeiro ponto, a quantidade de doces necessária. Normalmente, a gente faz um cálculo de 5 doces por pessoa. É uma média, que atende muito bem aos casamentos que têm bebida alcoólica. Para aqueles casamentos de evangélicos que não têm a bebida alcoólica, o consumo é um pouquinho maior. Aí vocês podem trabalhar numa faixa de 7 doces por pessoa, que vai atender muito bem ao seu casamento. Outra questão que deve ser avaliada é a questão da variedade dos doces. Quanto maior a variedade, automaticamente maior o consumo. Uma variedade boa seriam de 10 a 12 doces. Isso vai variar de acordo com a quantidade que vocês vão contratar. Então é bom vocês pensarem sobre isso direitinho. Alguns recheios são imprescindíveis dentro do casamento.
né, que eles agradam muito ao paladar da maioria dos convidados, que seria o quê? Nozes, cereja, damasco. Os que têm a base de chocolate, né, que envolve brigadeiro, Ferrero Rocher, são os doces realmente que todo mundo adora, né, e a gente percebe claramente que são os primeiros que terminam na mesa. Então esses vocês não deixem de contratar. Tem os de laranja com fruta também, limão, que também tem uma boa saída. Então sempre que for contratar, não deixe de marcar esses doces que são realmente importantes. Vocês também devem observar se todos os doces escolhidos por vocês são todos à base de chocolate. É outra preocupação que a gente tem, porque tem pessoas que têm intolerância e aí é um outro problema dentro da festa. Então sempre que for escolher os doces, tente optar também por uma opção de doce que não leve chocolate, né, que leve uma fruta, um recheio que não leve realmente chocolate, que assim você consegue atender a todos os seus convidados e todos com certeza sairão muito satisfeitos. Essa é a nossa dica de hoje e aguardo vocês no próximo programa. Pois é, o programa de hoje vai chegando ao fim, mas lembrando que o Bem Casar está também na internet. Acesse as nossas redes sociais, facebook.com/bemcasar e no Instagram, @bemcasar. Um beijo, um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau! Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling